Bom dia! Outra vez aqui com você para continuarmos falando sobre família. E hoje eu quero falar um pouco sobre educação de filhos. Na verdade, quero falar um pouco sobre confusão nessa educação. O que está acontecendo com os pais? A gente percebe que os pais têm estado com muitas dúvidas na criação dos filhos. Eles não sabem mais o que fazer. Muitos nos ligam, muitos procuram o consultório, nos perguntando o que eu faço, meu filho está fazendo isso, eu deixo, eu não deixo, todo mundo está fazendo. Eu costumo dizer que ele não é todo mundo, né? Mas os pais ficam na dúvida. E há uma corrente, né, que fala que você precisa deixar seu filho fazer tudo que ele quiser, que você não pode castigar, que você não pode disciplinar, que você não pode dizer não, que ele tem que fazer tudo o que quer. Há, na verdade, uma corrente que dizem que as pessoas têm que fazer tudo o que quer, o que importa é ser feliz. Você for feliz, então é isso que importa, é ser feliz. Há uma outra corrente que fala que tem que disciplinar, que tem, às vezes, até uma certa rigidez com as regras, o que é correto, o que não é correto, ou talvez a gente nem poderia usar esse termo correto, certo, errado, né? Porque fica-se um pouco pesado, mas o que prejudica ou o que deixa de prejudicar. Então eu quero deixar aqui a minha sugestão, a minha opinião como terapeuta de família, como uma pessoa que tem acompanhado muitos adolescentes, jovens e tenho visto a confusão de identidade que esses jovens têm tido, a dificuldade que eles estão enfrentando para superar as frustrações, os suicídios que têm acontecido no meio dos jovens. Isso tudo tem me preocupado bastante. Então eu quero dizer para você pai e para você mãe, na verdade, você realmente precisa, a primeira coisa, você precisa se posicionar. Qual o tipo de educação que você quer dar para os seus filhos? Qual o tipo de educação que você percebe que vai ajudá-los, que vai conduzi-los de uma forma melhor a encarar a vida? Você não pode ser Maria vai com as outras e porque o fulano falou, o ciclano falou, o beltrano falou. Hoje, infelizmente, há muita manipulação nas pesquisas, há muita manipulação, inclusive, em resultados de pesquisas que se dizem científicas. Muitas coisas que está falando aí, que a ciência comprova, infelizmente tem sido mentira, que a ciência não tem comprovado nada, são resultados de pesquisas falsas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. O que a gente precisa ver é o que está acontecendo de fato. Existe um dizer popular que fala que contra fatos não há argumentos. Existem fatos que a gente está vendo, está encarando e não tem como negar. Um fato que eu quero deixar bem claro: os jovens estão perdidos. Os adolescentes estão vivendo um momento de conflito de identidade como nunca viveram em suas vidas. A gente tem percebido isso de uma forma muito clara. Eu tenho sido procurada por muitos pais de adolescentes e tenho vários adolescentes aqui comigo fazendo psicoterapia e a conversa deles é a mesma. Eles não sabem o que eles querem da vida, eles não sabem nem quem eles são. E agora com essa confusão aí, se você pode ser o que você quiser, você nasce homem, mas você pode ser mulher, você nasce mulher, mas você pode ser homem, você pode fazer isso, o que importa é ser feliz, então bagunçou mais ainda a cabeça deles, né? Alguns que vivem uma vida também, às vezes até mesmo sem limite, alguns coleguinhas que os pais deixam fazer tudo o que quer porque segue essa corrente da liberalidade, da permissividade de tudo, né? Então vira uma confusão. Então o que eu quero dizer para você, pai e mãe, você precisa ter uma conduta. E essa conduta tem que ser equilibrada. Você não pode ser um pai e uma mãe que vai deixar seu filho fazer tudo o que ele quer. Porque eu quero dizer uma coisa para você com categoria e convivência. Fazer tudo o que quer não faz você ser feliz. Porque você tem que ser feliz. O que importa é fazer tudo o que você quiser para ser feliz. Eu te garanto que você não vai ser feliz fazendo tudo o que você quer. Até porque muita coisa que você quer vai fazer você se prejudicar. Como, por exemplo, o uso de droga. Tem muitos jovens, tem muitos adolescentes que querem usar drogas. E começam a usar drogas só por uma diversão, uma festa ali, uma curtição. E acabam se tornando viciados, dependentes químicos. Muitos vão parar numa casa psiquiátrica, outros em casa de internações e outros morrem por overdoses. Ou outros perambulam pela rua porque chega um ponto máximo que não consegue mais nem viver dentro de casa com a família. E aí, tá feliz? Você vai ser feliz, faz o que você quiser. Não é por aí. Nós precisamos saber que tem coisa que a gente quer, mas que a gente não deve fazer.
Ah, eu tenho muita raiva de alguém, quero matar alguém, então eu vou matar porque eu quero matar? Não, eu tenho que ter responsabilidade com as minhas atitudes. O que eu faço está prejudicando os outros, o que eu faço está me prejudicando, então eu não posso fazer. Por que eu vou me prejudicar ou por que eu vou prejudicar o outro? Então tem limites. Então a primeira coisa que você tem que entender é que tem que ter um limite. Pai e mãe tem que colocar limite sim na educação dos filhos. Tem que ter disciplina sim, às vezes precisa disciplinar. Disciplinar batendo, espancando, gritando e fazendo isso, não. Disciplinar às vezes tirando uma coisa que ele gosta, disciplinar às vezes deixando sem o celular por um tempo, se esse celular está prejudicando muito, disciplinar às vezes proibindo por um tempo de sair, como estava deixando sair, porque na saída não está tendo responsabilidade, combina para voltar um horário, não volta, observar as amizades, como eu já falei, às vezes é uma pessoa extremamente influenciável e está recebendo influência negativa dos coleguinhas que já estão usando droga, às vezes ainda é muito jovenzinho e já está com uma vida sexual ativa, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem percebido isso, que às vezes até mesmo crianças, né, com 9 anos, 8 anos, já estão incentivadas a ter uma vida sexual e não é apropriado para a sua idade, né? Então você vai ter que ver tudo isso, o celular liberado para fazer. Tem pais que estão dando celular para os filhos com 3 anos de idade, 4 anos de idade. O que uma criança quer com o celular? Me fala, para que você dá um celular para o seu filho com 4 anos de idade? Para ele ver conteúdos que não são apropriados para a faixa etária dele. Só para isso você ter problema depois, porque não há nenhuma necessidade. E eu digo mais, o adolescente, inclusive, ele pode até ter o celular dele, mas tem que ser fiscalizado, tem que ser bloqueado em algumas coisas, porque eu já denunciei isso aqui e volto a denunciar. Está havendo uma verdadeira lavagem cerebral, está havendo uma verdadeira manipulação, doutrinação de alguns sites na cabeça dos adolescentes, na cabeça da criança e até mesmo na cabeça de alguns jovens. Então, cuidado com essas coisas. O seu filho precisa ter limite, ele precisa ter hora de sair e hora para chegar. Ele precisa saber que ele convive numa família e que ele tem que respeitar essa família. Essa família tem que ter regra, as coisas não podem ser sem regra, tudo tem margem, tudo tem limite, até os rios têm limite, né? Já viu quando os rios eles saem das margens que é estabelecida, dá enchente. Então nós precisamos entender que tem uma família e essa família tem regra. Toda empresa, toda firma, toda casa, toda família precisa ter regra. Não há necessidade de ser regras rígidas, né? Não negociáveis, mas precisa ter regra, precisa ter respeito. Então o que está acontecendo? O adolescente, a criança, tem sido criada, como diz o ditado popular, Deus dará, né? E aí ele vai aprendendo tudo que ele não deveria aprender com quem ele não deveria aprender. E aí? Aí ele vai se perdendo. Quando ele chega numa idade X, ele não sabe nem quem ele é. E essa é uma realidade que eu estou vendo. O adolescente hoje está sofrendo demais, porque ele não sabe quem ele é. Ele não tem estrutura emocional para suportar uma frustração, porque os pais também muitas vezes criam uma superproteção ou deixando fazer tudo o que quer para ser feliz. Aí um dia que ele vai fazer uma coisa que ele quer, mas essa coisa que ele quer não dá certo, essa coisa que ele quer dar errado traz uma consequência, ele não dá conta de lidar com essa consequência, ele não dá conta de lidar com a frustração, ou ele vai usar droga, ou ele se mata, porque isso está acontecendo, muitos estão suicidando, e outros ficam aí perdidos, né, vivendo coisas que eles não deveriam viver. Muitos adolescentes têm vivido fora da sexualidade deles, da faixa etária, da relação que deveria ter, simplesmente porque está sendo influenciado por outros colegas ou por uma mídia que fala, não, você tem que ser o que você quiser ser, você vai fazer o que você quiser fazer. Tudo tem um limite, tudo tem a hora, tudo tem um tempo determinado para as coisas, né? Tem uma faixa etária. A criança, ela tem uma faixa etária, o adolescente, o adulto, o idoso. Tem coisa pior do que um idoso, uma pessoa com 50, 60 anos, querendo viver como um jovenzinho de 20, de 15. Como também não tem uma coisa pior do que uma criança, né, 10 anos, 8 anos, 6 anos, querendo viver como se fosse um adulto. Não dá certo, essas coisas não dão certo. Existe a faixa etária. E a gente está percebendo aí que existe por detrás disso aí também uma manipulação até de empresa, de grandes pessoas e de grandes formadores de opiniões, né, querendo defender que a criança tem direito de ter a sexualidade dela, o que por detrás disso existe, né, uma filosofia de pedofilia, porque já está se querendo legalizar a pedofilia.
E se você não ficar atento, você daqui a pouco está aí concordando com tudo isso. Então, pai, toma posição, seja equilibrado nas suas decisões, mas tome decisão, converse com o seu filho, mostre para ele que existe uma regra, mostre para ele que a vida tem limite, mostre que ele não pode fazer tudo que ele quer e como ele deve, converse com ele, esteja mais tempo com ele, porque também um dos problemas que está havendo é a falta de tempo dos pais com esses filhos. Então, às vezes, até por um sentimento de culpa, de ficar o dia inteiro trabalhando, acaba chegando em casa e deixando o filho fazer tudo que ele quer, andar com quem ele quiser, não fiscaliza as companhias, não fiscaliza os celulares, não olha, deixa por conta, eles não estão tendo maturidade. E eles acabam se envolvendo em coisas difíceis, perigosas e acabam destruindo a sua própria vida. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção é exatamente esse roubo da identidade. Em todos os aspectos, profissional, sexual, familiar, os adolescentes estão muito perdidos, eles não sabem o que eles querem, eles não sabem quem eles são e eles estão andando assim como se tivesse... como se fosse um zumbi, vivendo por viver, não sabe por que estão aqui, não sabe qual é a missão, não sabe qual é o propósito da vida e estão vivendo uma vida sem sentido. Por viver uma vida sem sentido, acabam se envolvendo com drogas, acabam se envolvendo com relacionamentos que não são relacionamentos apropriados para a vida dele, acabam se envolvendo sexualmente antes da hora, acabam se entrando na marginalidade, muitas vezes até mesmo no crime e outros no suicídio. Então a gente precisa rever e entender que não é tanto mar e não é tanto terra. Não é tanto uma educação, não é rígida demais, rigorosa, que não pode fazer nada, que não pode olhar nada, que tudo é errado, que tudo é pecado, que tudo não pode. Mas também não pode ser uma educação liberada demais, permissiva, que tudo pode, que você faça o que você quiser. Não, vamos fazer as coisas com decência, com disciplina, com organização dentro da faixa etária. Ok? Tá aí a minha opinião, tá aí a minha sugestão e espero ter contribuído com você em alguma coisa. Obrigado por estar conosco, continue aí, dê o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e estamos juntos. Obrigada.